Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui em Lagoa do Mato, Itatira, e estamos na obra de missão, fazendo o ir de Jesus, né? Está aqui conosco o irmão Júnior, que está filmando, está o irmão Emanuel também, está o irmão Alexandre e o irmão Moisés e a minha pessoa. E queridos e amados, nós estamos felizes, né? Por estarmos nesta localidade, fazendo a obra de Deus e também por a vida do nosso amado irmão José Ferreira Sobrinho, né? O qual está sendo uma bênção, assim, um privilégio de nós estarmos conversando com ele, ter encontrado ele aqui nesta localidade que a gente nem imaginava, né? E é um homem de Deus. Eu quero dizer para todos agora que está assistindo, olha o exemplo hoje, nesse mundo que nós estamos, onde as pessoas de idade hoje estão bebendo, estão mascando fumo, estão atrás de garotas novas, estão gastando o dinheiro e não tem a salvação. E um homem dessa idade é um exemplo para muitas pessoas. 80 quantos anos eu tenho? Passei para 80, vou completar. 81 anos de idade. Tem mais de 20 anos que serve ao Senhor Jesus. É um homem que tem um testemunho grande, que se nós fôssemos contar aqui, ele fosse contar, iria demorar, mas em alguns minutos eu quero fazer algumas perguntas para ele. Em que ano o senhor teve um encontro com Jesus? Meu querido irmão, eu não sei nem dizer, eu esqueci. Mas faz mais de 20 anos. Faz aí uns 21 anos. 21 anos. 2005. Nessa caminhada com Jesus, que você estava contando antes da gente filmar, o senhor já passou por muita prova, né? Muita luta, muita peleja, né? Que você estava contando. Ou seja, para aumentar a fé das pessoas que estão assistindo agora, a gente gostaria que o senhor contasse um pouco de um testemunho para aumentar a fé de quem está assistindo agora. Sim. Irmãos, eu tinha nojo de crente. Eu não gostava de crente. Meus filhos crentes, noras crentes, mas eu não queria ser crente. Eu ia tirar serviço, que eu trabalhava de ronda à noite, eu só confiava num 38, cheio de bala, um bocado de bala no meu bolso, só confiava nisso, que eu não conhecia o Deus que conheço hoje. Chega um filho meu, que é um presbítero, hoje é um presbítero, esse tempo era só diácono, e um sobrinho meu, que também hoje é presbítero, nesse tempo só era diácono também. Me convidaram para uma Santa Ceia na sede, Centro Central, em Canindé. E eu fui e disse para eles, eu disse, olha, você me respeite, porque eu sou seu pai, não sou seu parceiro, não. Eu é quem devo dar conselho para você sair desse lugar, desse negócio que você está, que são palavrão, que eu não vou dizer agora. E você ainda quer que eu faça parte disso. Crente não é para discutir, eles saíram calados e foram embora. Quando eles saem para ir embora, eu me deitei na rede, botei as duas mãos assim por trás e tive um pequeno sonho só para ser revelado, alguma coisa sem ser crente ainda. Eu sonhei que eu estava num sertão esquisito que não tinha morada, só tinha um caminho seguido, mas um caminhozinho estreitinho, só dava para a pessoa andar de pés. Muitas crianças no caminho. Quando essas crianças iam nesse caminho, eu me esperava assim que passasse o derradeiro, e os últimos que eu passando disseram assim para mim, vamos também mais nós? Antes de eu perguntar para onde, acordei, comecei a escutar, acordei. Aí eu pensei comigo, me cobrei, pensei só comigo e disse assim, será que ele está certo, será esse crente é ou será eu? Aí coloquei o revólver na bainha, assim, na cinta, peguei o cinturão, peguei a faca, peguei o cacetete que eu estava fardado e saí para tirar serviço. Quando eu cheguei no posto de táxi de Canindé, centro de Canindé, houve uma luta muito ligeira demais, mas rapidamente. O diabo e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus queria que eu fosse para a igreja e o diabo não queria. Aí botou na minha cabeça que eu ia ser expulso do trabalho por uns tempos, porque eu ia chegar atrasado no horário de serviço. Mas o Espírito Santo queria que eu fosse para a igreja. Eu resolvi ir para a igreja mesmo e fui. A Santa Ceia no Canindé, lá na sede, tem muita gente, porque vê os crentes das outras igrejas, tem muita gente. E eu fiquei todo equipado, ia tirar serviço de noite. E o porteiro não me deu a mínima atenção. Eu com vontade de entrar na igreja para assistir o culto de Santa Ceia e o porteiro não me dava atenção. Uns meninos estavam bagunçando pelo lado direito
lateral da igreja, o porteiro saiu para repreender os meninos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, pelo jeito, tinha um coqueiro baixo, eu tirei o revólver com bainha, com tudo, e a faca, o casquete, coloquei na espalha do coqueiro, voltei para a mesma posição que fiquei, olhando para a porta da igreja, que era fechada. Quando o porteiro descuidou-se, eu arrudiei pelo outro lado da igreja e entrei na marra na igreja. Entrei na marra. Eu creio, sem nenhuma dúvida, meus irmãos, que quando meus familiares que estavam tudo lá, que viram eu entrar todo arrumadão, pisando duro dentro da igreja, eles ficaram muito alegres. Não vi ninguém ir mais, eu sabia que era o Espírito Santo de Deus que ia me tocando. Quando eu entro na igreja, fui para o derradeiro banco. Naquele tempo, nas igrejas do banco era madeira. Agora, devido às pessoas, esse processo de demônio, serve como arma no banco, agora é cadeira plástico, mas naquele tempo era madeira. Atrepei os 2 pés em cima da trave do banco e botei a cabeça em cima dos 2 joelhos assim e fiquei ali desconfiado, porque só tinha crente na igreja. Eu falava de mal dos crentes e estava no meio dos crentes. Começaram a cantar o hino 301, que é aquele convite, vencear, o mestre chama vencear. Antes de chegar na metade, eu comecei a chorar. Colocava a mão assim na boca, estava tentando sentir um infarto. Aí soltei o choro em voz alta. O povo me olhava, eu não tinha vergonha de ninguém, só chorava muito. Quando chegou pela metade do hino, talvez, eu me levantei, com as 2 mãos para cima, gritando, mas gritando em voz alta e dizia assim, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente. O pastor mandou a igreja se levantar, fez uma oração por mim, confessando a Jesus. Voltei para o mesmo canto. Aonde eu ia passando, o piso da igreja era esponja, subia e baixava. Eu não sabia ler, nem escrever, porque eu servi o exército, analfabeto por difícil. Eu tenho muita destreza no corpo. Por isso que eu servi, mas não sabia ler nem nada, por isso que eu fiquei. Comprei uma Bíblia por 3 contos ao pastor Bruce, e uma harpa por 50 centavos, que eu achava que o crente era bonito, andar armado com armas. Bíblia e harpa. Não sabia ler. E eu pedi uma pessoa para ler um versículo para mim e meditava no versículo que Deus ia me dando na memória. Dando memória. Eita! Eita, Lamanaci, Lamanacá! Aí, quando eu cheguei em Atos da Apóstolos, capítulo 2, aleluia, aleluia, aleluia. Atos da Apóstolos, capítulo 2, eu fui e perguntei para um presbítero que já dorme com Cristo, me explicar, ele me explicou. Perguntou se eu sabia jejuar, eu disse que sabia. Perguntou como era meu jejum, eu disse que era, eu disse, como aquele jejum católico. Não, não é assim não, é como ele ensinou. Eu passei 14 dias na consagração de jejum. Eu só ia comer quando o Senhor me batizasse com o Espírito Santo. Canta lá, baixura de corvo, lá, baixura de canta lá. Eita, Jesus! Para a glória de Deus. Com 14 dias, na casa de Joacim, num ciclo de oração, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, para a glória de Deus. E graças a Deus estou aqui, enfrentando uma batalha. Só ainda não fui me embora daqui porque eu não presto ainda. Porque meus companheiros da meu tempo, todos já subiram e eu ainda estou aqui porque eu não presto. Quando eu presto, o Senhor manda me buscar também. Oh, glória a Deus! Eita, Lamanacci! Uns que me ajudaram, que eu já dormo com Cristo, eu não estou por aqui ainda. O Senhor ainda quer que eu faça alguma coisa. Trabalhando dentro dos presídios, orando por pessoas dentro dos presídios, presos, altamente perigosos, como tem um que dirige a igreja lá no Oeste, no tempo central, foi o que eu orei por ele, confessando a Jesus dentro do presídio Canindé, bandido de alta perigosidade. Antônio da Itatiba, ele era homicida, estava preso lá, foi por ele, e muitos mais. Graças a Deus por isso. Eu vou encerrar por aqui, meus irmãos, que é muito. Só para encerrar, Certo. qual é o conselho que o senhor dá para quem está assistindo agora, esse seu maravilhoso testemunho? Qual é o conselho que o senhor passa agora para cada irmão que está lhe assistindo? O conselho que eu dou para os irmãos, que nós, crentes, nós precisamos ter armas espirituais. Que armas espirituais é essa, irmão da Ferreira? Orar,
vigiar e consagrar a vida, que é para poder ter armas espirituais. Porque o diabo só respeita crente se o crente andar em sinceridade, ter armas espirituais. Ele tem que dobrar a esquina com medo do crente, que tem armas espirituais. Porque Pedro era uma pessoa que não prestava para nada, mentia, não tinha verdade no que dizia, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes, quando Pedro se revestiu de poder, que disseram que estavam embriagados, aqueles homens, conheciam aqueles homens tudo isso, estavam falando daquele negócio, aquele cara não entendia nada, tudo era bêbado. Pedro saiu fora, desmentiu aquele povo e quase 3.000 almas confessou a Jesus como Salvador na primeira discussão de Pedro. Olha bem, quando Deus quer alguma coisa de uma pessoa, dentro do ventre da minha mãe dele, ele já é escolhido. Vou mais um pouco. Eu fui Fortaleza, espiritismo ali na aldeota, trabalhei muito tempo para o diabo na aldeota espiritismo. Você olha pra cá, viu? Olha pra cá falando, viu? Sim. Eu trabalhei na aldeota espiritismo muito tempo. Trabalhei de macumbeiro muito tempo também, trabalhando para o diabo, porque eu não conhecia esse Jesus. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de mim. Disse, aleluia, vou tirar esse negão das trevas e vou colocar ele na luz. Vou colocar 2 turbinas espirituais nesse negão para ele pregar a minha palavra, canta lá. Glória a Deus, aleluia. Eita, lamanaci, lamanacá. Eu estou aqui, Senhor, para o que der que é misericórdia de mim. Amém. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Júnior.